Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Isso aí, vamos gravar nossa aulinha agora. Vamos começar a entrar em pagamento, gente. Em adimplemento das obrigações. Tá? Enjoado. Por que enjoado? Porque é uma matéria grande. Tá? Se vocês pegarem o livro que a gente segue, o livro do Carlos Alberto Gonçalves, vocês vão ver que o tema é bastante grande, enfim. Pagamento propriamente dito, a gente não termina hoje, tá? Não quero terminar hoje para que não haja realmente. Tem bastante coisinha pequenininha para a gente ir tratando a respeito, para a gente ir falando, tá? De todo modo, eu indico para vocês aí, inclusive, os vídeos no YouTube do Zé Simão, tá? Do professor Simão. Já indiquei outras vezes, inclusive coloquei no grupo da turma os vídeos do Zé Simão. Vale muito a pena. Hoje ele é um dos maiores especialistas em direito das obrigações no Brasil, tá? Quem diz isso não sou eu, são os outros, tá? Os professores, realmente. Ele é autor daquele livro, ele é quem comenta essa parte de obrigações lá no livro do Códice Documentado, tá bom? Flávio Tartucci, a Nata hoje ali está no Direito Civil, está naquele livro, tá bom? O Anderson Schreiber está lá também, tá, enfim, tá bom? Marco Aurélio Bezerra de Mello, tem mais um que não fugiu o nome agora. Então, assistam para que vocês complementem aqui as nossas aulas, tá bom? Lembrando que eu estou sempre disponível através do WhatsApp para que vocês possam me mandar dúvida, questionamento. Fiquei um pouco chateado na última aula, porque de manhã tinha pouquíssima gente assistindo a aula, entendeu? E depois ainda recebo informação que houve uma reclamação lá na coordenação. Eu não gravei vídeo semana passada. Pouca gente assiste aula, não tantas coisas. Mas, enfim. Estou aqui para tirar dúvida de todo mundo. Estou disponível, absolutamente disponível para vocês, para qualquer dúvida. Não entendeu, quer explicação melhor, está ruim, então, por favor, me chame. Os representantes de turma têm essa função aí. Eu estou sempre disponível para qualquer um. Todo mundo tem o meu número do WhatsApp, se fala pelo grupo. Então, por favor, não se façam de, como é que eu vou dizer, tímidos, para que a gente possa conversar e esclarecer realmente as dúvidas, tá? Então, gente, olha só, hoje a gente vai começar a falar sobre pagamento, tá? Não pretendo e realmente eu não vou discorrer aqui nessa gravação a respeito disso com grande profundidade, porque a gente vai tratar disso em aula. Tá? Ainda mais agora que o nosso plataforma grava as aulas, então depois de gravar as aulas eu vou pegar o link, vou jogar lá no grupo da turma. Então quem não pôde assistir no dia da aula vai poder assistir depois da aula, propriamente dito. Vai perder a oportunidade de fazer pergunta na hora, mas também não perde a oportunidade de perguntar depois, ok? Então, de novo, estou sempre disponível para tirar dúvida de vocês o tempo inteiro, tá? Quando a gente fala do adimplemento das obrigações, gente, isso aqui é uma matéria muito importante, muito grande. Porque, conforme a gente já falou, a obrigação é feita para quê? Para ser cumprida, né? O indivíduo que se obriga, a gente tem que falar da autorresponsabilidade. Isso é um tema muito caro para mim, sabe? O indivíduo que se obriga, ele tem que cumprir com aquilo que ele pactuou, livremente pactuou, ele tem que cumprir, né? E como é que ele vai cumprir a obrigação? Adimplindo, pagando, né? Então, a gente vai ter realmente essa questão a partir do momento em que o devedor, ciente que deve, ciente que ele tem um dever de cumprir com aquilo que ele livremente pactuou, a gente espera que ele vai voluntariamente faça o adimplemento das obrigações, tá? Então, mas esse adimplemento, como é que ele funciona? É simples? Não, não é simples, não é. É aí que tá. Tem os diversos meandros, os diversos detalhes a respeito disso, tá bom? Então, para começar, o que a gente tem? O credor ele vai se liberar pelo cumprimento da obrigação quando ele efetua a prestação tal como devida, ou seja, no prazo, no tempo correto, no lugar adequado, do modo completo e na forma que foi estipulada.
tá? Isso aqui a gente tem um princípio que vai tratar disso aqui, que é o princípio justamente da pontualidade, né? Então, o que acontece aqui, gente? Eu peguei um livrinho ali para poder fazer esse slide aqui de resumo, que é muito bom. Noções gerais. O pagamento é a forma direta de adimplemento das obrigações. Direta por quê, gente? Porque depois a gente vai falar de diversas outras formas de adimplemento das obrigações que não é diretamente o pagamento. Você tem lá novação, compensação, consignação, subrogação, outras maneiras de pagamento que não é essa forma direta que a gente vai tratar na aula que vem. Tá? Então, pagamento é a forma direta de adimplemento das obrigações. Com o pagamento, o sujeito passivo, o devedor, ele fica liberado da obrigação. Por quê? Porque a obrigação se extinguiu. Okay? Execução voluntária de qualquer espécie de obrigação, não somente dinheiro, quando a gente fala de pagamento. A gente não está falando simplesmente do dinheiro, que é o comum da gente falar no dia a dia, né? Quando a gente fala de pagamento, estou dizendo que o devedor cumpriu aquela prestação de fazer, tá? Ele tinha que pintar um muro, ele foi lá e pintou um muro. O devedor ele cumpriu uma obrigação de não fazer, ele ficou 3 anos sem abrir um novo comércio, ele cumpriu com a prestação dele, tá? Qualquer espécie de obrigação. Tá? E lembrando que pode ter a extinção da obrigação mesmo sem pagamento. Por exemplo, com a remissão. Né? Eu não concordo na prescrição. Tá ali no livro, não concordo. A prescrição, para mim, ainda continua havendo débito. Tá? Agora, evidentemente que quando o devedor ele paga a dívida, né? ele cumpre a prestação fora do prazo prescricional, o termo técnico realmente não é pagamento. Tá? Agora me fugiu o nome, mas tem outro termo técnico, no dia da aula a gente vai falar sobre isso. Bom, princípios que se englobam aqui o pagamento. Primeiro, o princípio da boa-fé, isso é óbvio, serve para tudo no direito civil, tá bom? Pelo princípio da boa-fé, a gente quer que o devedor cumpra aquilo de acordo com a postura ética e tal. Princípio da pontualidade, né? O princípio da pontualidade significa artigo 313, 314, a gente vai tratar disso em sala de aula. O devedor não é obrigado a pagar mais do que ele deve, o credor não é obrigado a aceitar nada diferente do que foi pactuado, tudo isso a gente já falou um pouquinho também. Tá? E tem que pagar. Pontualidade significa não apenas prazo, viu, gente? A gente, quando fala de pontualidade, a gente pensa, não, pontualidade tem a ver com prazo. Não, não é só prazo. Tá? Pontualidade no local certo, da forma certa, no tempo certo, da maneira que foi combinado, é cumprir a obrigação nos termos em que ela foi estabelecida. Tá? Da maneira como foi estabelecido. Okay? Requisitos essenciais de validade do pagamento, eu tenho que ter, para que haja pagamento, eu tenho que ter um vínculo obrigacional que ligue credor-devedor, porque se eu não tenho esse vínculo obrigacional, o devedor entrega na mão na verdade, se não tem vínculo obrigacional, não tem sequer devedor. Se o indivíduo entrega na mão do outro um dinheiro, não é pagamento, é doação, sei lá o que significa aquilo ali, ou pagamento indevido. Tá? Ele tem que ter a intenção de dissolver o vínculo. Tá? Vou imaginar que o Hugo me deve 10 mil reais, mas ele chega e fala, toma aí, Daniel, 10 mil reais. Mas o que é isso aqui? Não, dá doação para você tomar um sorvetinho. Não é a intenção dele quitar aquela dívida, então aquele valor que ele está me dando não é pagamento, aquilo é doação. Tá? Evidentemente, não basta existir o vínculo, não basta eu ter intenção de querer extinguir o vínculo, mas eu preciso efetivamente cumprir a prestação. Tá? O ato de cumprir a prestação, o ato de pagar. Lembrando que pagar é tudo, não necessariamente, não apenas dinheiro. Tá? E eu ainda tenho os solvens, que é quem paga, é o devedor, e o accipiens, que é aquele que recebe o credor. Tá? Então, a gente vai tratar aqui, gente, dos solvens, do accipiens, do objeto e da prova do pagamento, o lugar do pagamento e o tempo do pagamento. Tá? São as questões que a gente vai falar, não nessa aula de hoje. A gente vai falar disso até na próxima aula, a gente vai tratar desses slides aqui, são poucos slides. Quem que é o solvens, gente? Solvens, a gente vai lembrar solvens de solvibilidade, de solvência, tá? Ou seja, o estado de solvência é o estado do indivíduo que tem grana que ele pode pagar, que ele não vai falir, não vai entrar em insolvência. A insolvência, o que é? É a falência da pessoa física.
tá? Então, solvens é o devedor, é a pessoa que deve pagar. Tá? Então, quem deve cumprir uma prestação é o devedor, é quem se comprometeu. A gente espera que quem vá cumprir a prestação seja efetivamente o devedor. Tá? O devedor vai lá e cumpre. Só que, além do devedor, outras pessoas podem pagar também. Por exemplo, o interessado e o terceiro interessado e o terceiro não interessado. Quem é o terceiro interessado? O terceiro interessado é aquele indivíduo que, de alguma maneira, tá, o não pagamento da dívida vai interferir na esfera jurídica dele. Exemplo, fiador. Exemplo, avalista. Né? Se o devedor não paga a dívida, a gente não concorda que o fiador vai sofrer uma consequência com isso? Patrimônio dele, jurídico, né? Vai. Então, ele tem um interesse jurídico, né, no pagamento da dívida. Tá? Então, o terceiro interessado ele pode, além do devedor, ir lá e cumprir a prestação. Tá bom? E a partir do momento que o terceiro interessado cumpre a prestação, ele vai se subrogar nos direitos do credor primitivo. Tá? Então, o fiador que paga ao locador, o fiador entra no lugar do locador e pode cobrar do inquilino ali os mesmos direitos, garantias, com tudo direitinho, que vai tratar disso depois. E existe a possibilidade ainda de um terceiro que não é interessado, não possui interesse jurídico, desse terceiro não interessado ir lá e pagar. Quem é o terceiro não interessado? Vamos lá, é a mãe, é o pai, é o primo, é o marido, ok? Dependendo do marido, dependendo do regime de casamento. E é uma pessoa que não tem um interesse jurídico no pagamento, mas vai ter apenas um interesse moral. Tá? Ou o amigo, o inimigo que quer humilhar o outro lá, enfim. Tá? O terceiro não interessado também pode pagar. E na questão do terceiro interessado, a gente tem uma diferenciação do interessado. Né? O interessado diz para vocês que ele se subroga no direito do credor primitivo. O terceiro não interessado depende. Depende por quê? Porque esse terceiro interessado ele pode fazer o pagamento em nome e a conta do devedor, tá? Olha, estou vindo aqui pagar para ele, tá? Em nome e a conta, olha, eu Daniel, estou vindo aqui pagar para o Wallace, tá? Em nome do Wallace. Então, nesse caso, eu não tenho direito de reembolso, seria como se fosse uma doação, tá? Se eu pago em meu nome, ó, eu, Daniel, estou vindo aqui pagar, mas quem está pagando sou eu, emite recibo em meu nome, tá? Eu vou ter direito a reembolso, mas eu não vou me subrogar nos direitos do credor, entendeu? Eu não posso cobrar do Wallace depois aí as mesmas vantagens e garantias, tá? E o credor não pode recusar o pagamento do terceiro, salvo cláusula contrária nas obrigações, salvo cláusula contrária ou no caso de obrigação intuito personal. Então, o credor não pode, evidentemente, que ele não quer, né? Que está vindo aqui pagar, eu vou receber, isso é óbvio, tá bom? Vamos tratar disso com profundidade nas próximas aulas. O acipiens. Quem é o acipiens? O acipiens é o credor, tá? A quem que eu devo pagar? Uma dívida que eu devo pagar, o correto é que o devedor pague ao credor. É assim que se faz. Tá? Então, o credor é a pessoa que deve receber, a quem se deve pagar. Então, o pagamento deve ser feito ao credor, mas ele pode ser feito também ao representante do credor. Tá? O representante do credor tem a legitimidade para poder receber. Eu tenho 3 tipos de representantes: representante legal, representante judicial e representante convencional. Representante legal, por exemplo, representante que a lei determina. Vamos lá falar do pai, da mãe, né? Do tutor, do curador. Tá? Então, o pai, a mãe, o tutor, o curador vai receber em nome do verdadeiro credor. Eu tenho representante judicial, que vai também ter essa possibilidade, como, por exemplo, o indicado pelo juiz, representante, vamos lá, ali eu vou ter o administrador de uma falência, tá? Ele é o representante, e se essa falência, essa empresa tem créditos, eu vou pagar ao síndico da falência. E o representante convencional, quando a gente está falando de, por exemplo, um contrato de mandato, né? Onde o representado nomeia um representante ali, tá bom? Eu posso pagar também aos sucessores do credor, tá? Em caso de falecimento, o sucessor do credor pode receber também. E aí está dizendo lá, o pagamento não valerá se for feito ao credor incapaz de quitar, credor absolutamente incapaz, ou credor impedido legalmente de receber, por exemplo, se o crédito é penhorado. Bom, exceção a isso,
se o pagamento foi feito ao terceiro, ao credor putativo, né? O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é considerado válido. Quem que é o credor putativo? É aquele cara que parece ser o credor, tem todas as características de ser credor, só que, na verdade, ele não é credor. A gente vai trazer exemplo disso prático aí. É o famoso credor denorex. Parece, mas não é. Tá? Então, falaremos a respeito disso. Por fim não, porque ainda tem outras coisas. Objeto e prova do pagamento. Tá? O objeto do pagamento é justamente o que? A prestação. Tá? Dar, fazer, não fazer. Pegar dinheiro, dar coisa, fazer ou não fazer. Tá bom? Lembrando que, no que se refere ao objeto, a gente tem aqueles princípios lá que estão no 314, que o credor não é obrigado a pagar coisa diversa, ainda que menos valiosa. O devedor não é obrigado a pagar coisa diversa, ainda que menos valiosa. O credor não é obrigado a receber coisa diversa, ainda que menos valiosa. Caso toda a gente já falou, tá? Não é obrigado a aceitar pagamento parcial, se assim não for convencionado, dali por diante. Princípio do nominalismo. Se eu estou falando em dinheiro, pagamento em dinheiro deve ser feito em moeda corrente pelo valor nominal. Tá? São nulas as cláusulas de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. Princípio da justiça contratual. Intervenção judicial para correção do valor do pagamento. Ocorre quando, por motivos imprevistos, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação e no momento da sua execução. A gente vai falar muito disso aqui período que vem, quinto período, não estou falando de obrigações. É o que está acontecendo hoje em dia, tá, gente? Isso aí é tema quente hoje, a gente pode até dar uma palhinha na sala de aula rápido sobre isso. E quitação, gente. Quitação é o quê? Prova do pagamento. Não se paga sem que haja prova de que pagou. Não existe essa história de pagar sem pedir recibo. Quem paga mal, paga duas vezes. Pagou sem recibo, o credor fala, vim receber, mas já paguei. Ah, é? Prove, tá? A prova do pagamento é a incumbência do devedor. E o devedor ele só vai pagar se o credor der para ele recibo, tá, gente? Evidentemente que é tudo uma questão de prova. Eu cheguei para pagar o fulano, Flávio, não recebi, tô sem. Então, espera um pouquinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celularzinho, vou botar lá, começa a filmar. Aí eu falo, gente, tá aqui, ó, tá filmando, tá vendo, ó? Tô filmando, vamos pagar. Aí eu provo que eu tô pagando pro cara e entrego o dinheiro. Eu tenho que ter prova de que eu paguei. Conto o dinheiro na frente do celular assim, tô contando, né? Conto o dinheiro, entrego na mão do fulano, salvo, mando para o e-mail, porque posso perder o celular e eu perdi a prova. Tá? Então, eu preciso provar que eu paguei. A quitação é o documento pelo qual o credor reconhece que recebeu. Quem vai emitir a quitação é o credor. Eu, fulano de tal, declaro que recebi de fulano a quantia tal, tem todos os requisitos que a lei vai determinar. Tá? O devedor tem direito de exigir ao credor a quitação. Se o credor não der a quitação, o devedor não deve pagar. E aí a gente vai falar e vai entrar com ação de consignação em pagamento. Tá? Tem uma consignação em pagamento, que é justamente quando o credor não dá o recibo de quitação. Eu não sou louco de entregar o dinheiro na mão do credor se ele não me dar um recibo, não me der um recibo. Tá? A quitação de uma prestação ou cota periódica faz presumir a quitação dos anteriores, salvo prova contábil. Falaremos disso também. Por fim, o lugar do pagamento. O pagamento é feito em qualquer lugar? Não, gente. Claro que não. Depende do que está estabelecido no contrato. O contrato, a obrigação pode determinar que a obrigação é aquisível ou portável. O que é obrigação quesível ou querable, né, de francês lá? Quando o pagamento se faz no domicílio do devedor. Tá? Essa é a regra. A regra geral é que que o pagamento é feito no domicílio do devedor. O devedor já está fudido, então pelo menos ainda vou lá na casa dele buscar. Tá? Então, por exemplo, protesto de título, cheque, onde que eu vou protestar? No domicílio do devedor, porque é essa a regra legal, tá, gente? Quando não houver nada estipulado, há uma presunção de que o pagamento ele é quesível. Tá? Essa é a regra. Querable quer dizer devedor. Portable, quando se estipula o contrário, que o pagamento vai ser feito no domicílio do credor. Aqui eu preciso de cláusula expressa nesse sentido. Tá? Se eu estiver falando de bens imóveis, evidentemente que o pagamento tem que ser, o imóvel não anda para um lado para o outro, o imóvel está fixado, então o pagamento é feito no local que foi situado o imóvel. Tá? E tempo de pagamento, a gente vai falar do vencimento, prazo aqui exatamente. O vencimento aumenta a partir do qual a prestação ela torna a ser exigível. Tá? Ou seja, se venceu no dia 10,
No dia 10 eu posso chegar para o credor e falar, e aí, vim cobrar. Posso ir no dia 9? Não, só posso ir no dia 10. Cheguei dia 10, falei, fulano, vim cobrar. Ah, não tem dinheiro, mas o prazo é hoje. Ah, não tem dinheiro. Posso entrar com execução. Posso negativar no SPC no Serasa. Mesmo dia. Pode. Dia 10 tem que pagar. Passou dia 10, dia 11 não pagou. Tá inadimplido. Tem um inadimplemento do contrato. Tá? Ocorre algumas hipóteses que o vencimento pode se antecipar, caso de falência, concurso de credores, se os bens dados em garantia forem penhorados de execução por outro credor, ou se tornarem suficientes as garantias reais também, tá bom? Observação, garantia real, fiduciária, a gente vai tratar disso lá na aula também. Gente, essas aulas aqui são longas, eu sugiro para vocês, em efetivo, que vocês já deem uma olhada no Código Civil, vocês já receberam o Código Civil, vocês têm o Código Civil, está lá na plataforma da Biblioteca Saraiva, tá? Os livros, principalmente do Carlos Alberto Gonçalves, vão ver que essa matéria aqui dá mais de 100 páginas. Está lá de 100 páginas. Tá? Então, estudem, leiam, e a gente vai bater um papo bem interessante quinta-feira de noite e sexta-feira de manhã, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus, até a próxima.